Muita gente tem transtorno bipolar já diagnosticado e não consegue reconhecer uma das fases que elas chamam de euforia. Às vezes ela até confunde o termo euforia com o que de fato ele significa. Ou então não se consegue perceber em mania. E mais, familiares de pessoas com transtorno bipolar, que também muitas vezes são aquelas pessoas que vão nos ajudar a identificar se essa pessoa está entrando numa fase de mania, também não entendem muito bem o que ela significa. E a ideia desse vídeo é que eu ensine você sobre como reconhecer a mania e que também ensine o seu familiar a também identificar e a te ajudar no tratamento, ajudar na hora de buscar ajuda, conversar com o médico ou até buscar um tratamento. Dr. Labinas por aqui, sou médico psiquiatra, CEO do Instituto Labinas, e o vídeo então eu vou explicar para vocês sobre o que é a fase de mania. Vocês vão ver aqui na tela que eu vou colocar como que esse diagnóstico ele é colocado pelo DSM-5. O DSM-5 é um manual diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, é onde grande parte dos psiquiatras se embasa no diagnóstico. Existe o da OMS também, do CID-11, mas que ele é menos utilizado na prática clínica em psiquiatria. Então vocês podem ver já aqui nessa imagem que a fase de mania ela é caracterizada, precisa acontecer esse item A, que é o quê? É um período de humor distinto. Então a pessoa ela vive um momento muito diferente, é bem fora do que é o padrão de humor dela, e ele é persistentemente elevado, expansivo ou até irritável. Juntamente com essa alteração de humor, a pessoa ela começa a ter uma persistência de aumento de energia. Ela se sente com muita energia e também com aumento de atividades para objetivos. Então ela vai querendo fazer mais tarefas. Percebam que essa pessoa está então expansiva, elevada, até irritada, com muita energia em excesso por um período mínimo, como está aqui, de uma semana, 7 dias. Então ela precisa, nesses 7 dias, ela se diferencia de um padrão de comportamento que é o dela. E ela fica realmente com todos esses sinais muito aflorados. Associado a isso, esses sintomas eles precisam ocorrer durante essa semana, pelo menos, na maior parte do dia e na maior parte do tempo. Então, a maior parte dos dias precisa estar assim e na maior parte de cada dia isso precisa acontecer. Então, esse item A é muito importante. Vocês podem ver aqui na tela também já o item B dessa fase de mania, em que durante esse período de tempo em que essa pessoa está acelerada, agitada, inquieta, expansiva, se sentindo elevada, uma certa grandeza ou irritabilidade, ela precisa ter ao menos 3 outros sinais e sintomas. E se o humor que ela apresenta for um humor irritável, essa pessoa tem que ter 4 sinais e sintomas. Que vocês vão ver agora, né, nesse outro slide, em que aqui o DSM, se vocês percebem, eles colocam todos os sinais, a cadeia de sinais, e como eu disse, precisa ter pelo menos 3 deles. E eu vou citando e explicando para vocês, para ficar um pouco mais compreensível sobre o que eles querem dizer. Primeiro é a autoestima inflada, grandiosidade. É comum a pessoa ter uma sensação de grandeza, de uma autoestima dela que fica muito elevada, de uma sensação que ela muitas vezes descreve até em consultório para mim como que uma certa sensação de muito prazer, de estar muito bem, de que ela parece que ela vivia um grande momento da sua vida durante esse mínimo de uma semana. Uma outra coisa que acontece muito, outro sintoma, é a redução da necessidade de sono. E aqui é um sinal de alerta, presta muito atenção porque isso é muito importante. E já deixa seu comentário aqui se isso fez sentido para você. A diminuição da necessidade de sono não significa insônia. A insônia é eu quero dormir e eu não consigo dormir. A redução da necessidade de sono eu sinto que eu não preciso dormir. Eu durmo 2 horas, até um exemplo que eles colocam, né? Eu durmo 2, 3 horas e eu me sinto completamente descansado. E aí você já vai começando a pensar, autoestima inflada, grandeza, humor elevado, humor expansivo. Parece que eu durmo 2, 3 horas por noite e eu já estou completamente descansado. Vocês percebem como é até diferente da insônia, né? Que você dorme, você acorda outro dia com fala, ai meu Deus, que canseira. Será que à noite eu não vou conseguir dormir de novo? Vou ficar cansado pro trabalho? Já começam a perceber essa diferença. Além disso, existe um outro sinal que é a loquacidade. O que significa isso? A pessoa ela fica mais verborreica, mais falante, ela começa a falar mais, parece que ela tem pressão para falar. Ela precisa ficar falando e muitas vezes até de uma maneira acelerada. E aliás, se já está fazendo esse vídeo para você e você vê que tem de repente um familiar, já compartilha com esse familiar, manda esse vídeo para várias pessoas e não esquece de se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho. Faz com que esse vídeo seja enviado para mais pessoas que podem se beneficiar desse tipo de ajuda, desse tipo de compreensão, porque eu sei que é um tema muito importante que pode ajudar às vezes
outras pessoas que têm o quadro psiquiátrico. Então, falei da loquacidade, falei dessa pressão para falar, e temos aí um quarto sinal sintoma, que é a distraibilidade. Essa pessoa ela é vista por outros, né? As outras pessoas percebem que ela tá tendo fuga de ideias, que é como se ela começasse a falar de uma coisa e aí parasse o pensamento no meio, já fosse para outra, parasse o pensamento no meio, fosse para outra. Então ela começa a ter essa experiência subjetiva de que ela tá tendo pensamentos muito acelerados, que fogem muito, que saem muito rápido da mente dela. Então a distraibilidade e os pensamentos acelerados são outros dois sinais e sintomas. Percebam que não só a pessoa percebe isso, como um outro pode perceber. Nossa, ela tá falando uma coisa, aí depois ela começa a falar outra, depois ela começa a falar outra, sem correlação nenhuma, e ela vai falando coisas que é um conteúdo que não parece fazer tanto sentido, tá? Além disso, essa pessoa tem o quê? Aumento da energia direcionada a objetivos. Então, a pessoa que ela começa a ter um aumento expressivo de horas trabalhadas, ela começa a querer produzir demais, ela começa a querer em casa fazer coisas que normalmente ela não faz, arrumar. Ela começa também a ter um aumento para atividades que podem gerar sofrimento, como atividades sexuais indiscriminadas. Então, começa a ter relação com vários parceiros. Já vi casos, por exemplo, de pessoas que traíam o marido, traíam uma mulher que não era um padrão de comportamento, mas que durante esse excesso de euforia, de aceleração, ela acaba tendo esse tipo de comportamento. Então é algo que acontece com bastante frequência. E também a pessoa vai se envolvendo em atividades que geram, de fato, um potencial danoso, consequências muito dolorosas, como gastos excessivos. Então ela começa a se endividar, comprar carro, comprar casa, comprar roupas durante esse período. Ela começa a ter investimentos financeiros, então faz grandes empréstimos. Já vi histórias de pessoas que fizeram 10 tipos de empréstimos em bancos diferentes, abriram contas durante esse momento. Então, isso é muito comum. E um item que está muito associado é a agitação psicomotora, que está dentro dessa atividade dirigida a objetivos muito incessante, muito intensa, tá? Então, essas características, vocês percebem que elas não são constantes na pessoa. A pessoa tem um padrão de comportamento, ela até pode ser mais extrovertida, mas às vezes se achar um pouco mais, mas ela percebe que ela sai muito desse período e fica numa coisa muito intensa, de muito diferente de quem ela de fato é, e que é o período que dura aí uma semana, pelo menos uma semana, podendo durar mais dias, 10, 20, 30 dias, e depois ela acaba voltando ou pro padrão de comportamento dela ou até entrando num quadro depressivo, tá? Esse último quadro que eu quero mostrar para vocês, que é o item C, ele fala que essa perturbação, então, ela tem que ser grave, claro, ela precisa ser uma mudança tão intensa de comportamento, tão acentuada, que faz com que ela não consiga funcionar socialmente direito, profissionalmente, ou até necessidade de hospitalização. Então esse é um item importante, porque se a pessoa ela entra num quadro como esse, ela é internada, não importa como são os sinais e sintomas, isso já é caracterizado como mania. Um outro ponto que faz com que esse quadro seja também dito como mania, não importa os outros sinais e sintomas como um todo, é se ela tem psicose. Então, se a pessoa ela tem delírio ou alucinação durante esse episódio do humor inflado, elevado, expansivo, esse aumento de energia, ela também já é caracterizada como mania, tá? Ah, mas eu só fiz um episódio na vida. Não importa, você teve mania e provavelmente seu diagnóstico é de um transtorno bipolar. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Entendendo finalmente apenas que isso tudo não pode ser secundário a uma doença clínica, por exemplo. Se você tem um lúpus e teve isso, você não necessariamente é um bipolar, talvez tenha uma psicose lúpica. Se você tem uma porfiria aguda, por exemplo, se você tem um tumor numa região do cérebro, se você teve um AVC, por exemplo, que pegou parte do sistema límbico e que fez essa ativação, enfim. Se você tem alguma doença clínica, aí sim o diagnóstico ele muda. Você teve uma mania induzida, uma psicose induzida por conta da doença, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no meu canal aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, @Dr. Guilherme Labinas. Curte, compartilha, ativa o sininho também para ajudar o maior número de pessoas possível, tá bom, pessoal? Até mais, toda segunda e quinta, 8 da noite, tem vídeo novo aqui no canal.